Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho, um assunto que está muito em destaque agora, né? Que é o Talibã lá no Afeganistão, né? Obviamente que eu, por tratar de assuntos internacionais e geopolítica e tudo mais, eu tinha que vir trazer algum assunto falando sobre isso, né? Só que eu resolvi vir falar mesmo algumas coisas, assim, a parte mais básica para o pessoal entender, porque vários amigos meus vieram me procurar para entender um pouco mais, né? Pediram para eu explicar um pouco melhor essas coisas, como que vai ficar e etc. Então eu juntei algumas perguntas deles e algumas coisas que eu vi o pessoal falando besteira também e resolvi vir falar um pouco com vocês, né? Esse vídeo aqui vai ser uma conversa mesmo, eu vou falar assim na moral com vocês, eu nem fiz roteiro nem nada, é só pra gente para trazer assim um pouco de entendimento do que acontece, como que é, né? Tirar um pouco a lente ocidental que a gente enxerga eles, né? Porque é muito fácil a gente falar um monte de coisa com base no que a gente acredita, né? Nos nossos valores, na nossa cultura e ainda por cima com tudo que a gente tem de informação que vem dos Estados Unidos, né? Que seriam os inimigos deles. Então é complicado, né? Mas então para a gente entender um pouco melhor a, como que funciona a cabeça deles, né? Eu vim falar um pouquinho com vocês aqui, tá? Mas antes de começar a falar, se você não quer ter a sua casa explodida, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, né, ativa o sininho também, o alarme antibomba. E, por favor, né, é muito importante que você deixe seus comentários aqui embaixo, né? Suas críticas, suas sugestões, as suas informações que você tiver sobre o assunto por exemplo, eu não tiver falado, ou que eu não souber, alguma coisa assim, ou que você achar pertinente compartilhar com os outros, você pode pôr aqui embaixo, por favor. E o mais importante de tudo, gente, de verdade, é para vocês compartilharem os vídeos. Compartilhem esse aqui, os outros, né? Compartilhe o canal, porque isso é o que mais ajuda. Sério, porque assim, esse canal aqui é um canalzinho bem pequeno ainda, né? Eu não consigo fazer nada aqui que o YouTube tem as ferramentas, né? Porque tem que ter pelo menos 1.000 inscritos. Então, até ter 1.000 inscritos, eu não consigo fazer praticamente nada de legal com vocês. Não consigo me comunicar com vocês sem ser pelo vídeo. Então, por favor, se vocês puderem ajudar, compartilhando o vídeo, tá? Mas agora vamos lá pro vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é, assim como eu falei no vídeo sobre a guerra ao terror, que terrorismo é uma coisa bem ampla, né? Assim, não tem uma definição exata. Então, qualquer um pode pegar e falar que o outro é terrorista, né? Então, como foi, por exemplo, os russos fizeram com os chechenos, né? Falaram que eles são terroristas. Os chineses falaram que os uigures são terroristas. Assim como os Estados Unidos falam que o Talibã e vários outros grupos são terroristas. Uma coisa é ser radical, né? Ser um grupo extremista, e outra coisa é ser um grupo terrorista. Como eu falei, não tem uma definição clara do que é terrorismo, mas eu expliquei um pouquinho no outro vídeo, né? Para quem viu já vai lembrar. O que a gente tem que olhar é a motivação daquele grupo, né? Pelo que eles estão lutando, né? E isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção no Talibã, porque muita gente aqui no Brasil mesmo fala, não, os terroristas do Talibã. Calma. Os Estados Unidos fala que eles são terroristas. Isso não quer dizer que eles sejam terroristas, porque o pessoal confunde muito também, né? Por exemplo, por que os Estados Unidos entrou no Afeganistão lá? Eles foram atrás da Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um grupo terrorista aceito por todo mundo como terrorista, porque aí, como eu falei, as motivações deles são, a gente pode falar com certeza, eles são terroristas, né? Assim como o Estado Islâmico. Agora, eles foram atrás do Afeganistão, aliás, eles foram no Afeganistão atrás da Al-Qaeda e do Osama Bin Laden. E quem era o governo naquela época era o Talibã, né? O Talibã era o governo do Afeganistão naquele momento. E, claro, que naquela época eles acobertavam um pouco a Al-Qaeda e tal, então realmente tinha. Assim, não é que o Talibã era bonzinho, mas o alvo era a Al-Qaeda, né? Dito isso, a gente já pode entender algumas coisinhas, né? E uma coisa que eu preciso falar também é que o Talibã ele surgiu em 94, né? Se a gente lembrar, de 79 até 89, o Afeganistão foi invadido pela União Soviética. E para combater eles,
surgiram vários grupos que se chamam Mujahideen, né? Que seriam grupos, como posso falar? Eu vi uma definição falando que eram nacionalistas islâmicos, né? Então, eram grupos lutando contra os invasores soviéticos. De uma dessas divisões aí que surgiu o Talibã, né? Então, o Talibã, a gente pode falar que era um desses grupos Mujahideen que lutaram contra os soviéticos. Na cabeça deles, os Estados Unidos veio ser também um invasor, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Porque os Estados Unidos, quando ele chegou, né, depois de ele ter tirado o Talibã do poder também, isso é uma outra parte, eles eram, tipo, convidados ali. Eles eram convidados para botar ordem na casa e tudo mais. Mas depois de um tempo, eles começaram a fazer um monte de merda lá. E o povo começou a ficar com o pé atrás com eles, né? E eles foram gradativamente se tornando inimigos ali, invasores. Então, de convidados, eles viraram invasores ali. Então, o Talibã tem uma força enorme, né? Ganhou uma força enorme depois de um tempo, justamente por causa disso. Porque, assim, o Talibã, ele nada mais é do que o povo ali. O povo. Porque, uma coisa rápida. Porque o povo afegão, ele é meio que dividido em dois. É o povo rural, né? O povo das montanhas e o povo da cidade. O povo da cidade foi o que se adaptou mais, que se transformou mais nessa parte mais ocidental, né? Que aceitou mais a presença americana e tudo mais. Mas fora dessas cidades, o povão mesmo a mesma coisa que o Talibã, né? O povo que preza mais pelas suas tradições, que é um pouco mais cabeça fechada, vamos dizer assim, nesse sentido da religião, né? De não ser não ser tão aberto a coisas de fora, né? Quando os Estados Unidos invadiu, eles pegaram e tiraram o Talibã e, de certa forma, a população não estava entendendo nada, né? Naquilo lá, o pessoal tá preocupado em botar comida na mesa, né? Porque o Afeganistão é um país bem pobre, né? A população tem uma boa porcentagem de pobreza e analfabetismo e tudo mais. Então, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Agora, o problema é que o governo que os Estados Unidos colocou ali, né? No fim das contas, ele acabou sendo um governo muito corrupto, né? A democracia que se colocou ali no Afeganistão é totalmente fachada, né? A maioria das pessoas que foi votar não estava nem fazendo ideia do que estava acontecendo ali, né? A gente tem que tentar entender, enxergar, né? Com a cabeça deles. Lá. Imagina, a vida inteira foi de um jeito, né? A história inteira, há séculos é de uma forma. Aí chega lá, de repente, chega um cara pálida, né? Chega um americano lá e quer impor o jeito dele, falando, não, assim é o jeito certo, tem que ser assim, tal, tal, tal. Pô, os caras vão ficar, meu, o que é isso aqui? Mas tá bom. Então, é complicado, né? Porque, por exemplo, tem várias histórias, né? Que eu posso falar aqui da corrupção do governo, que isso é um outro ponto que eu ia comentar depois também. Mas vamos lá. Tem uma história. Quem vem do Arte da Guerra aqui no canal já viu o comandante falar. Tem várias histórias de, por exemplo, fazendeiros que aí tinha para ir, vai, da sua fazenda até a cidade, tem vários pedágios, né? Então, cada um era de uma instituição. Então, a da polícia, outra do exército, não sei o quê. Cada um que você vai passar, você tinha que pagar uma propina para passar. E pagava e não tinha nenhum retorno, né? Você ainda podia ser assaltado, tinha os bandidos e tudo mais. Com o Talibã, era um pedágio só e você pagava e não tinha mais bandido, porque o primeiro bandido que aparecia era bala na cabeça. Então, para esse fazendeiro, será que qual que era melhor? O governo inteiro, todo o estado afegão, esse que caiu agora, ele estava corrompido, né? Porque por exemplo, a justiça também é totalmente corrompida, né? O sistema não muito diferente do que acontece aqui, né? De demorar pra caramba e você não sabe como vai ser, né? Pode ter que molhar a mão do cara, né? Com o Talibã não. Você chega lá no mullah, que é o líder ali, né? Local. Ele vai decidir. Você fala, aconteceu isso, isso, isso. Aí vai lá, faz o juízo de valor dele. Fala, tá bom. Se o cara for considerado inocente, beleza. Se for uma pena leve,
Ele vai lá, toma a chibatada lá dele e tal, mas segue a vida. E se for uma pena mais dura, aí tchau e benção, né? Então, é uma coisa mais prática, né? Eu lembro, acho que foi semana passada, retrasada, eles invadiram a cidade e falaram lá que tinham uns caras que sequestraram uma criança. Eles foram atrás, viram, né, que tava, mataram ele na hora mesmo, pegaram e penduraram, enforcaram, né, em praça pública os dois. Então, o pessoal vê que tipo, pra gente, é uma coisa chocante. A gente não tá acostumado aqui, nem tem pena de morte, né? Na visão ocidental, isso é uma barbárie. Só que pensa no afegão ali. O cara fica esperando a polícia não vai. Aí se vai, tem todo aquele processo, tal, 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 e o cara fica livre, não sei o quê. Aí chega o Talibã, os caras falam, ah, tem isso aqui, os caras pegam, ah, tá bom. Aí pega, já mata o cara, já acabou o problema. Então, tenta pensar nisso, tipo, pro afegão médio, qual que era melhor? Entendeu? Então, tinha muita coisa, né? Por exemplo, tinham vários generais do exército afegão que desviavam verba. Por exemplo, o cara, só para supor aqui, o cara tem 3 regimentos sobre o comando dele. O cara coloca que ele tem 8, porque aí os caras têm que dar um dinheiro para manter 8, né? Ah, ele pega, mantém os 3 e desvia o resto, né? E então tem várias coisas. Nenhum estado, nenhum exército perde do jeito que foi à toa, né? Quando tá tudo certinho, não acontece esse tipo de coisa. Só uma coisa, antes de continuar, eu tô fazendo um contraponto, porque eu já tô partindo do princípio que todo mundo já tem uma ideia formada de que o Talibã é ruim, tá? Eu não tô defendendo o Talibã. Eu tô colocando do outro lado da moeda, tá? Porque talvez agora alguns já fiquem pensando, ah, tá defendendo o Talibã. Não defendo ninguém, só esses aqui, ó. Isso aqui eu defendo. Apenas. O resto só faço ponderações porque eu gosto de justiça e coisas sendo pensadas da forma certa. Eu não gosto de puxar um lado para outro, né? E já que eu entrei nesse ponto, eu já vou pro outro ponto que eu ia falar, que é a parte mais militar, né? Pô, foi uma coisa muito rápida, né? Os estudos, né, que fizeram, os levantamentos de inteligência e tudo mais, estavam falando que ia demorar mais ou menos uns 3 meses para eles chegarem em Cabul. Chegarem em uma semana, sabe? É complicado, né? Porque, até fazendo um paralelo ainda com a parte que eu tava falando, se o governo que tava antes fosse tão bom para todo mundo, se tivesse uma coisa tão legal, vocês não acham que ia ter uma resistência maior? Né? Que o exército ia fazer uma força maior, que a população ia pegar em arma para tentar segurar? Não aconteceu isso. Né? Nem até o exército teve uma boa parte de militares que passaram pro lado do Talibã, teve vários que só desertaram e caíram fora, e teve outros que só fugiram e, tipo, deixaram pra lá. Pô, é complicado, né? Se fosse certinho, dificilmente isso aconteceria, né? Ainda na parte da corrupção. Pô, o Talibã tinha cerca de 70 a 80 mil militares, quer dizer, combatentes, né, ou guerreiros. E os afegãos aí tinham muito mais, né? Tem alguns números divergem, mas eles tinham mais que o dobro. E, pô, o Talibã conseguiu uma vitória muito forte, muito impactante, né? Como eu falei, dessa parte da corrupção. Um dos motivos pô, o militar afegão, com tudo que tem lá, todo o esforço, tal, 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 o cara às vezes pega e não recebe o salário dele, né? Enquanto o Talibã, a gente tem a informação que os caras pagavam tudo certinho, era tudo. O Talibã fazia tudo assim, no mínimo detalhe certinho, né? Pô, isso faz uma diferença enorme. Isso até em exércitos profissionais. Quanto mais profissional o negócio, mais certinho, melhor o desempenho dos militares, e não só em questão de guerra mesmo, mas em tudo. Funciona, é que nem uma empresa. Se você está numa empresa e você recebe mal, você recebe atrasado, tudo mais, pô, você trabalha meio jogo duro, né? Agora, quando você recebe tudo certinho, você tem reconhecimento, tem bônus, tem tudo certinho lá. Porra, você trabalha, né, com vontade, né? Sangue no olho. Isso tem muito a ver com o que aconteceu lá, né? E outra parte, o afegão, o soldado, o militar do Afeganistão, ele tinha um motivo para lutar? Aí ele vê tudo o que está acontecendo, né?
as várias coisas erradas que acontecem lá, os Estados Unidos, que eram os aliados deles, fazendo merda e tudo mais. Aí vem o Talibã e vê também tudo isso, só que ele tá lutando contra isso. Qual tem o apelo pro soldado, né, pro guerreiro? Qual que tem maior apelo? Então o que a gente vê lá, pelo menos para mim ficou muito nítido, é essa questão que o soldado, o guerreiro, o Talibã, ele tinha a moral do Talibã, né, dos combatentes do Talibã, estava muito maior do que a dos soldados afegãos. Porque o soldado afegão ele não tinha para que lutar. Ele não tinha motivação para lutar, né? Então, na primeira, assim, só de ver o Talibã chegando, já metia o pé. Enquanto isso, o Talibã é o contrário, mesmo vendo os helicópteros, avião, blindado, e ele só lá de chinelo, com a metralhadora dele, ia pra cima mesmo assim. Então, isso demonstra bastante essa questão da moral, né? Só para concluir um ponto dessa parte da corrupção, né, da podridão que era o governo antigo, tem um negócio que pouquíssimos lugares falam que acontecia, que é uma coisa da até, fico até meio assim de falar, mas vários comandantes, tipo, de exército, da polícia lá, faziam um negócio que eles chamavam de baixa base. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Mas que era o quê? Eles pegavam as crianças, uns moleques, meninos, pra ser escravo sexual. Então, isso foi complicado, porque tanto teve um soldado americano de forças especiais que ele falou isso no New York Times, se não me engano. E, pô, imagina você tá lutando com os caras e você se depara com uma coisa dessa. É do lado do governo antigo, né? Os talibãs, quando e se eles vissem isso, é assim que pegou, é tchau e benção, filhão. Eles são, assim, como se fala, poucas ideias, mas é por causa disso, eles têm todo um princípio, né? Assim, são radicais religiosos? São. Não dá pra falar que eles não têm as partes ruins deles também. Mas tenta entender o que eles estão lutando contra. Imagina você tá lá lutando contra essa corrupção toda, tá? Aí você chega, captura uma casa lá, né? Que você sabe que é de um comandante, você vê e tem uma criança acorrentada. Porque esse americano relatou isso, né? Que eles foram fazer uma operação, chegaram na casa desse cara e tinha lá um moleque acorrentado na cama do comandante. Porra, é foda, né? Desculpa o palavreado, mas uma situação dessas é complicada, né? Então, eu acho que com essas coisas vocês começaram a ter uma ideia. Como eu falei nos americanos, agora tem a parte deles também. Tudo começou em 2011, depois que eles pegaram eles acabaram com a Al-Qaeda lá praticamente, mataram o Bin Laden, já tinham assim, concluído a missão deles já, ali no Afeganistão. Aquela era a hora de eles terem saído. Porque naquela época eles já viam, eles invadiram em 2001, ficaram até 2011 para concluir. Já é 10 anos, já é um tempo muito grande. Já era a hora de falar, não, acabou aqui, já gastamos uma grana, já morreu um monte de americano, sabe, tudo certo. E outra, eles já estavam, o exército afegão naquele momento estava assim muito mais forte que o Talibã naquele momento. Então, estavam bem treinados, estavam com equipamento, tudo mais. Era a hora de sair, falar, agora vocês que se virem aí, né? Mas assim, não dessa forma. Tipo, eles deram condições do exército afegão conseguir administrar a situação. Aquele era o momento certo. Não, falaram, não, vamos continuar aqui, tal, tal, tal. Ficaram até 2021, ou seja, 20 anos depois da invasão, e gastaram uma grana preta, uma nota eles gastaram nessa guerra que não adiantou nada ficar lá. O que mudou para eles? Mudou que eles perderam espaço, eles se ferraram. Eles só tiveram prejuízo com essa guerra. Prejuízo financeiro, material, né? Porque um monte de equipamento ficou para eles, acabou ficando na mão do Talibã. Morreram um monte de homem, né? Como eu falei, já perderam muitas vidas. Prejuízo moral, porque essa aí, acho, se não for igual, foi pior que a saída do Vietnã. Né? Foi humilhante totalmente. E demonstrou um ponto que eu quero falar em outro vídeo, que eu já tô querendo fazer faz um tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo, que é a questão da decadência do Império Americano. Assim, é uma forma de falar, né? Mas o poderio americano, ele tá demonstrando fraqueza e ele tá em decadência. Tanto que, só para dar um exemplo, qual que era o lema do Trump? Era Make America Great Again. Ou seja,
vamos fazer a América grande de novo. Ou seja, eles perceberam já que eles estão ficando para trás, que eles estão em decadência, né? E esse caso, nesse evento de domingo agora, foi assim, pregou mais um prego no caixão dos Estados Unidos, né? Quando foi definido, o Trump ele já tinha combinado em 2020, se eu não me engano, com o Talibã, falou, a gente vai se retirar, não ataca a gente, não ataca a OTAN, não ataca os cidadãos americanos aqui, e a gente vai saindo de pouco em pouco. Beleza, esse foi o acordo que eles tinham feito. O, a retirada começou em maio desse ano aqui agora, de 2021. Só que o que aparentemente aconteceu, né, é que essa retirada, já no governo Biden, né, sob a ordem do Biden, parece que ela foi feita totalmente às pressas, assim, relaxadamente. Não foi uma retirada estratégica. Tipo, eles não foram. Tem um processo para você sair, né, para fazer a retirada, né, cobertura e tudo mais. É um processo demorado e é bem feito, porque se eles sofrem um ataque, eles estão ainda em condições de combater, de frear e talvez contra-atacar. Mas não foi feito isso, foi uma debandada que aconteceu. Isso que espanta muita gente, porque talvez tenha alguma coisa que a gente não está sabendo por baixo dos panos. Porque foi uma forma muito estranha que aconteceu. Foi uma debandada total. Eles deixaram um monte de equipamento atrás. Eu acho que vocês já viram os vídeos de um monte de gente no aeroporto de Cabul, por exemplo, né? Desesperado, correndo atrás, e os americanos passando por cima. Até teve um caso de atropelamento, né? Aqueles cargueiro grandão americano passando por cima mesmo. Outros, os caras se penduraram no trem de pouso desses aviões e tentaram voar no trem de pouso e acabaram caindo, infelizmente. Então, assim, é uma coisa muito impactante. A gente está vendo a história sendo feita, né? Tá acontecendo. Mas da forma que ela foi muito impactante. Foi uma surpresa imensa. Até é complicado a gente conversar agora, né? Falar muita coisa agora. E aí eu vou continuar nisso na outra parte. Agora que o Talibã dominou o país inteiro, o que pode acontecer? Eu falei no finzinho dessa última parte que a gente já vê, porque assim, não dá, tá muito cedo ainda para falar vai acontecer tal coisa. A gente pode ver assim algumas linhas de raciocínio, algumas possibilidades, né, alguns cenários. Existe a possibilidade de que eles voltem a ser aquilo que eles tinham sido antes, né, até 2001 ali e tal. Ou seja, acobertar grupos terroristas ou grupos radicais, né? Aí no caso agora, por exemplo, a Al-Qaeda mesmo, mas é o Estado Islâmico. E toda aquela parte mais fundamentalista, sendo muito forte, muito repressivo, tal, né? A questão das mulheres, né? Totalmente submissas, toda aquela questão que a gente tem de pensar nisso. Que, pelo menos para mim, né? Alguns indicadores que eu vi parecem que eles estão tentando seguir uma linha um pouco mais moderada, né? Eles já declararam oficialmente que as mulheres não vão perder o direito delas, que elas já conseguiram até agora, né? Então, principalmente, né? Isso é o mais contundente, seriam as médicas e enfermeiras. Falaram, elas vão continuar trabalhando com certeza, né? Aí talvez, aí eu já não sei, isso é ponderação minha, mas talvez, não sei se elas já podem dirigir lá, né? Mas talvez isso eles tirem ou deixem, não sei, né? Eu não sei mesmo. Porque, como eu falei, tá muito recente ainda, então a gente não tem como saber muita coisa. Continuando, eles estão tentando seguir uma linha um pouco mais moderada, né? Então, até porque eu acho que eles aprenderam um pouco com os erros deles do passado e viram que ser muito radical, muito aquela coisa fechada, não foi tão benéfica para eles, talvez, né? Quer dizer, com certeza, porque eles foram invadidos e tirados lá e viram o que aconteceu. Mas eu acho que agora eles perceberam que sendo um pouco mais moderado, eles conseguem ter uma base de apoio um pouco maior até entre o povo. Do povo das cidades também, que eu digo, tá? Os mais pobres e tal. Mas também não dá pra ter certeza disso. Porque, por exemplo, tem sempre um ou outro peão lá que acaba falando, não, vamos matar todo mundo mesmo e tal, ou vamos escravizar. Sempre tem um imbecil. Mas porque tem uma coisa também.
Até porque, pelo aquilo que eu falei no começo, os guerreiros mais, assim, base, né, os que seriam soldados e cabos, vamos dizer assim, eles têm uma instrução bem baixa lá, porque o povo afegão é um povo bem pobre, com uma escolaridade baixa, né, de uma forma geral, né? Então, os líderes do, né, do grupo, do Talibã e tal, eles são bastante inteligentes, são caras formados e tal. Até uma curiosidade, Talibã significa estudante, né? Aí tem o motivo da origem do grupo, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, por exemplo, os mulás que eu falei, que seriam os líderes ali, que tem um apelo religioso, são caras muito inteligentes. E outra, eles são tão inteligentes que eles conseguiram bolar tudo até chegar à vitória agora, né? Então não dá pra falar que são tipo uns pés de chinela aí, não. Apesar de eles usarem chinela, com certeza. Mas então, esse cara mais básico, o soldado deles, é um peãozão, sabe? Um cara sem instrução, sem. Mal e mal deve saber falar, né? Com certeza não deve saber ler. Então, esses caras podem ser que façam. Sejam de uma parte mais autoritária, vamos dizer assim, talvez façam alguma burrada. Mas, de uma forma geral, os líderes parecem que eles estão querendo seguir uma linha um pouco mais moderada. Mas a gente não tem como saber se isso vai se concretizar mesmo, ou se é só discurso, né? Não dá pra saber. Só pra, assim, deixar mais claro, o que eu acredito que vai acontecer lá, como vai ser o governo, eu acho que vai ser alguma coisa mais ou menos parecida com o Irã ou com a Arábia Saudita, assim, mais ou menos, né? Apesar de os dois serem um pouco diferentes da linha do Talibã, né? O Talibã seria mais parecido, na verdade, com a Arábia Saudita, só que a Arábia Saudita é o arabista, né? Os dois são sunitas, mas eles são wahhabistas, os sauditas, e os talibãs não. Então, mas eu acho que vai ser alguma coisa nesse sentido, assim, né? Um regime um pouco mais autoritário, mais centralizador, focado na religião totalmente, né? É um fundamentalismo. Então é só para dar uma noção, assim. Eu acho que vai ser uma coisa mais ou menos parecida com o Irã, tá? Que vai acabar indo mais ou menos para esse bloco, né? Da China, da Rússia, tal, do Irã mesmo, mas isso é bom deixar claro que o Irã em si, eles não se dão muito bem com o Talibã, tá? Porque eles são de vertentes diferentes. Então, porque já vi gente falando besteira que vai ser parceiro do Irã, ou não sei o que e tal, mas os parceiros deles são o Paquistão, tá? O Paquistão apoia bastante o Talibã. Mas eu acho que de forma de governo, essas coisas assim, que eu acho que vai ser um pouco mais ou menos parecida com o Irã, tá? Mas é só uma suposição, também não dá pra saber. Uma outra parte também é que a Rússia e a China estão agora, né, dando bastante apoio, já reconheceram o Talibã como o governo legítimo do Afeganistão. E muita gente fala, tá vendo? Deve estar fazendo conluio, devem ter apoiado eles atacar os americanos e tal. E tudo bem, até que provavelmente devem ter apoiado os americanos, lutar contra os americanos. Mas a China, por exemplo, ela tem um motivo muito mais forte do que isso. Se vocês lembrarem do vídeo da Rota da Seda, aliás, do vídeo da Rota da Seda, ah, uma das rotas principais passa ali pela Ásia Central. E o Afeganistão é o centro de tudo ali. Ele é o meio de tudo. Então, se você tem um país instável ali, atrapalha muito, porque pode pôr em risco todo o projeto, né? Tanto de acontecer quanto as obras e tudo mais. O Talibã, tendo conquistado tudo, se ele conseguisse manter tudo certo ali e tal, traz uma estabilidade ali. Então facilita o projeto, né, inteiro da Rota da Seda, né? Mesmo que ele não passar por lá, mas acho que tem umas partes que passariam, mas tem uma estabilidade, eles conseguem seguir o projeto, né? O chinês, ele é muito pragmático. Tem vários casos de vários países aqui, os caras chegam e falam, a gente vai dar um golpe de estado, né? Tudo bem? Fala, você vai manter os contratos? Com a gente vai ficar tudo normal? Vai. Então tá bom, então manda bala. Nesse caso vai ser a mesma coisa. Fala, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, só que vocês deixam a gente passar aqui, fazer nossas coisinhas aqui, tal, tal, tal. Beleza, então o chinês não se importa muito, ele quer fazer negócio, né? O negócio do chinês é negócio, é negociar mesmo, é comércio. Então, ali, muito provavelmente a gente vai ver uma influência chinesa bem grande, porque eles já
como a gente fala, né, não existe vácuo de poder. Com a saída do americano, o chinês vai querer entrar lá, né? Isso talvez, eu acho que seja uma boa, talvez, porque o chinês ele não gosta de bagunça, né? Então, talvez a China comece a fazer uma pressão que mesmo que se o Talibã começar a perder a mão, assim começar a ter uma certa instabilidade, a China vai ajudar a manter mais estável. Então, talvez a China comece a querer fazer que como eles fazem com a África, né? E começa, vamos dizer assim, ser uma invasão velada para os afegãos. Né? Em vez de ter o soldado ali, né, invadindo, né, como foi com os britânicos, como foi com os soviéticos, como foi com os americanos, eu acho que talvez o chinês sendo uma invasão, mas de uma forma mais amigável, né, ou seja, fazendo comércio, abrindo indústria, abrindo empresa, talvez o afegão não perceba essa invasão e talvez seja uma coisa que possa ajudar ali. Então, eu acho que pode ser positivo ali para toda a região, né? Eu aposto minhas fichas que vai acontecer essa influência chinesa lá, mas não dá para ter certeza ainda, porque vai que o Talibã cai de volta e não dá para saber o que acontece, né? Mas é isso. E para a Rússia, a importância é outra. A Rússia é um país enorme, até eu vou falar isso no próximo vídeo também, que vai sair semana que vem. Vamos imaginar que a Rússia é uma baleia, que é enorme, né? Ali, a Ásia Central é bem a barriga dela, ou seja, é bem o ponto fraco. Então, para a Rússia, a Ásia Central é de uma importância absurda, que a gente geralmente não sabe, não se dá conta, né? Por quê? De um lado, você tem muita tensão ali, né? Que seria com a OTAN, com a Europa e tal. Do outro lado, também tem uma certa tensão, que tem o Japão, tem a China também. Tem uma presença ali. Agora, no meio, que até porque são só os desertos, as estepes, né, da Ásia Central, já é um pouco diferente. Então ali a Rússia preza muito por ter esses parceiros, né, que seriam todos os países ali, Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, todos os países são importantes para a Rússia. Eles têm uma influência muito grande ali justamente para isso, porque eles seriam os estados tampões, tampões. Nossa, bugou minha cabeça aqui, gente. Mas seriam os estados tampão, cada um deles, que ajudam a defesa da própria Rússia, né, de invasão, vamos dizer assim, do sul. Então tem uma importância muito grande. E a mesma coisa que eu falei da China, da questão da estabilidade, é a mesma coisa para a Rússia. Bom, eu tô falando pra caramba aqui, né? Acho que já deu um tempinho já esse vídeo, não sei. Mas como foi uma conversa só, nem fiz roteiro nem nada, eu acho que eu vou parar por aqui hoje, senão eu vou falar muita coisa, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, põe aqui embaixo nos comentários, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Mas a ideia aqui, eu só tô trazendo alguns pontos para vocês pensarem, né? Para vocês não seguirem o que qualquer um fala aí na mídia, por exemplo, que só fala besteira, né? Pensem por vocês, tá? E não precisa concordar com tudo que eu falei também, vocês podem ter a sua opinião, mas eu espero que tenha contribuído um pouco com isso, né? Mas da parte mais geopolítica, a gente não tem como saber muito agora, né? Então a gente vai ter que esperar alguns dias, algum tempinho assim, alguns meses, para a gente saber como que vai acontecer, né? Como que vai se dar o desenrolar do Afeganistão e da região inteira ali, porque o Afeganistão é um país muito importante, né? Apesar de ser muito pobre, ele tem uma importância estratégica absurda. Então, é importante a gente prestar atenção no que acontece lá. Se você quer saber mais, se você quer ficar atento, quer saber das novidades do mundo, né, na geopolítica, fica atento no canal, né? Então, já caminhando para o fim, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, por favor. Já deixa seu like também, que ajuda muito. Mas como eu já falei, né? Deixa seu comentário, sua crítica, sua pergunta. Ou uma informação extra que eu não falei aqui, porque às vezes também não dá para falar tudo, né? Mas deixa aqui embaixo, por favor, que ajuda até os colegas aqui a saber mais também. E o principal de tudo, gente, é compartilhar o vídeo. Por favor, não só esse, mas os outros também, né? E eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma a ter um entendimento um pouco melhor ali da situação, tá? Então, por hoje é isso.
Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E até o próximo.